Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast da CUT, esse espaço que a gente tem aqui na CUT para falar com gente especialista em diversos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre saúde do trabalhador. Como é esse tema, né? O que significa, qual é o conceito de saúde do trabalhador, o que você tem a ver com isso? Para isso a gente tem aqui a presença da doutora Maria Maeno. Muito obrigado pela sua companhia aqui, pela sua presença. Doutora, seja muito bem-vinda. Doutora Maria Maeno, que tem graduação na Faculdade de Medicina pela USP, mestrado e doutorado em Saúde Pública, foi coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo, é pesquisadora da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência, também pesquisadora da Fundacentro. O que mais a gente pode dizer, doutora? Eu acho que é suficiente. Eu acho que é suficiente. Não, porque, na verdade, conforme os anos vão passando, Uhum. André, nós vamos acumulando coisas, né? Nós vamos fazendo mais coisas e temos um passado. É só isso. Mas uma grande bagagem, né? Vamos concordar que é uma grande bagagem na sua experiência, doutora. É, o tempo vai passando e a gente vai adquirindo experiência mesmo. O duro é aprender com as Uhum. experiências. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? E não Muito bem. repetir os erros. E aí a gente está falando sobre saúde do trabalho. A primeira pergunta que eu queria já trazer aqui para a gente poder estabelecer uma conexão com quem nos assiste, muito se fala sobre saúde do trabalho. Existe pesquisa sobre saúde do trabalho, políticas públicas para saúde do trabalho, enfim, várias iniciativas, mas a saúde do trabalho, saúde do trabalhador vai muito além daquela questão de eu peguei uma gripe hoje ou eu adoeci por qualquer motivo, pego um atestado, não vou trabalhar. Qual é o conceito de saúde do trabalhador, saúde no trabalho, doutora? Então, é muito prazer em estar aqui, né, André, na CNUT. Olha, essa é uma coisa interessante, porque quando se começou a estudar a relação saúde e trabalho, faz muito tempo, faz séculos, as pessoas observavam, alguns médicos da época observavam que as pessoas adoeciam de um mesmo jeito. Então, é muito citado o Ramazzini, né, de 1700, então, que é considerado o médico do trabalho mais Uhum. antigo, mas na verdade eu diria que não é um médico do trabalho, ele era um médico da saúde do trabalhador. Aí você vai me falar, qual a diferença entre médico do trabalho e médico da saúde do trabalhador? Pois Uhum. é. Então, vamos lá. Como eu disse, há muito tempo se observa essa relação. Puxa, determinadas funções, determinados ofícios fazem adoecer de uma determinada forma, muito parecida, né? Então, esse é um conceito de epidemiologia antes dela existir. Uhum. Antes dela existir enquanto um campo de conhecimento, tudo, né? É você pegar uma população e observar o coletivo como adoece. Então, essa é uma coisa que é fundamental. Depois de um certo tempo, o que aconteceu? É, a Organização Internacional do Trabalho começou a pensar que seria muito interessante ter um médico que fosse especialista nessa área, uma pessoa que Uhum. pudesse observar o que acontece com os trabalhadores dentro daquelas fábricas antigamente, né? Só que o que acontece é que se o médico é contratado pela empresa, e isso era previsto, se o médico é contratado pela empresa, obviamente ele vai ter, digamos, as asas cortadas. Mesmo que o médico queira observar de verdade, ele vai ser, de uma certa forma, impedido a fazer Uhum. isso. E se não é impedido, ele vai se conformando, a gente vai se formatando, a Uhum. nossa cabeça vai se formatando conforme o ambiente em que você convive, a liberdade que você tem de pensar, etc, não é? E ainda mais quando você depende daquele emprego. Bem, depois pensou-se que, bom, o saber médico não é suficiente para a gente pensar em saúde e trabalho. Então, entraram outras ciências, a ciência da higiene, por exemplo. Então, como é que as máquinas funcionam, como é que substâncias químicas, físicas, como é que os agentes físicos atuam, etc. Então, colocou-se isso. E depois, pensou-se em saúde do trabalhador como uma evolução e muito inspirado na medicina latino-americana, Uhum. né? Que é, é, a participação do trabalhador. Quer dizer, você não tem uma análise daquilo que faz mal para a sua saúde enquanto trabalhador
se você não tiver um diálogo e participação ativa do trabalhador. Justo. Então, a saúde do trabalhador, ela é isso, ela é o conjunto de ciências várias, do conhecimento humano que a gente tem até agora, pensando em por que o trabalho está interferindo negativamente na sua saúde, mas com a participação do trabalhador. Então, isso é muito interessante, porque isso também foi inspirado, também esse conceito foi muito inspirado, tanto na medicina latino-americana, como na reforma sanitária italiana, né? Que é o saber operário, modelo operário italiano. Né? Você citou um fato importante, que é eu enquanto trabalhador, saber ter participação ativa nessa questão de saúde do trabalhador. Agora, como eu, trabalhador, estou lá 8 horas por dia numa fábrica, num escritório, seja qual local de trabalho for, como é que eu consigo detectar que eu estou adoecendo por causa do trabalho? Como é que eu consigo enxergar isso? Então, se você perguntar para várias pessoas quais são os problemas, existem problemas no seu trabalho? Qualquer trabalhador vai saber te dizer o que é. Ele pode, por exemplo, ele pode falar o seguinte: se ele tem poluição ou poluentes no ambiente de trabalho, ele pode não saber exatamente o que cada substância faz ou que aquela interação entre as substâncias faz no seu corpo, tanto a curto prazo quanto médio e longo prazo. Existem substâncias cancerígenas cujo câncer vai se manifestar daqui a 20, 30 anos. Então, você pode ser que o trabalhador não saiba isto. Mas, se você perguntar o que ele sente, ele vai te dizer várias coisas que, juntando com o saber da saúde, nós poderemos... serão coincidentes, entendeu? Serão coincidentes. Tanto que, quando a gente entrevista os trabalhadores, eles sabem o que faz mal. Eles podem não saber o nome científico, eles podem não saber exatamente a doença que é, mas eles sabem o que faz mal. Vamos pegar o exemplo do câncer que você traz agora. Por exemplo, se eu trabalho em um local insalubre ou que tenha alguma substância, que eu tenha contato com alguma substância que ela é cancerígena, mas esse câncer vai aparecer lá daqui a 2 décadas, daqui a 20 anos. No momento eu estou trabalhando com aquilo. Você está me dizendo que eu tenho como eu sei que aquilo está me fazendo mal, ou o trabalhador em geral sabe que aquilo vai prejudicar ele de alguma maneira no futuro da vida dele, ou ele não sabe e ele vai só detectar daqui a 20 anos, quando ele tiver um câncer, aí o caso vai ser investigado e aí ele vai ver que ele trabalhou lá no passado com essas substâncias. Como é que é essa dinâmica? Eu vou dar um exemplo do amianto. O amianto é uma substância cancerígena que é amplamente conhecida e existe uma luta de trabalhadores contra o uso internacional, né? E aqui no Brasil é bastante forte também, né? Bom, o que é que acontece? Em geral, você sabe os processos produtivos em que o amianto entra. Então, não precisa aparecer nenhum trabalhador com câncer para a gente saber que naquele ambiente alguma pessoa ou algumas pessoas vão desenvolver câncer daqui a 20, 30 anos. Essa é uma situação. Agora, se a situação é de muita poeira, como eu já vi empresas e cheguei a interditar empresas nesse sentido, é muita poeira, com poeira de algodão, outras coisas, e o amianto junto. Então, o trabalhador pode não saber que tem um amianto lá, mas ele vê aquela poeira toda, ele já sabe, que não tá fazendo porque bem, é visual. Agora, quando é poucas fibras, talvez o trabalhador não saiba, mas aí entra o saber do trabalhador, saber operário, como se falava antigamente, hoje é um saber mais do trabalhador, e o saber da ciência, o saber da saúde, né? Do conhecimento acumulado. Então, é fundamental que esses dois saberes se encontrem, interajam, se integrem. Eu até peço desculpas, doutora, por tentar trazer, insistir nessa simplificação, vamos dizer, dos casos. Em certa ocasião, eu fiz uma reportagem, uma matéria,
sobre as condições era uma época era época inclusive de pandemia e tudo, né? E tinha tem toda uma regra para que as empresas, tem uma norma regulamentadora, inclusive, para que as empresas mantenham os aparelhos de ar-condicionado, os condicionadores de ar, sempre limpos, dentro de um padrão, a ventilação, aquelas coisas, e isso pode ocasionar algum tipo de doença, ou gripe, ou pneumonia, né, nos trabalhadores. E na época que eu fiz essa reportagem, por isso eu insisto na simplificação agora, para esse caso, é óbvio que, né, não é tão simples assim, mas para esse momento da conversa, porque tem muito trabalhador que às vezes pega uma gripe, pega uma pneumonia, acha que porque tomou gelado ontem, porque tomou sua cervejinha gelada e aí foi tomar um banho quente, ou vice-versa, né? Tomou um banho gelado, tomou uma cerveja quente, e aí ele pegou uma doença e acha que foi por aquilo, mas pode ter sido por causa do ambiente de trabalho. Estou simplificando demais, falando bobagem ou não? Não, na verdade, eu acho que não é uma simplificação, é aquela dúvida que o trabalhador tem, não Uhum, é? O ar-condicionado, notadamente, ele resseca as vias aéreas, uhum, ele pode trazer isso que você falou, se ele não é bem, não tem uma manutenção preventiva adequada, tudo, ele pode ser, inclusive veículo de doença, de uhum, adoecimento. Na época da pandemia, eu cheguei a procurar alguns especialistas em ventilação, porque alguns ambientes, como bancos, por exemplo, têm ar-condicionado. Então, minha pergunta é: será que não dá para renovar? Como é que se dá a renovação do ar? Eu não sou especialista nisso. uhum, Então, fui buscar com colegas, pessoas que entendem disso, e eles falaram o seguinte: é como no avião. No avião, você pode renovar o ar rapidamente. Então, dentro do avião, você pode ter um ar sempre renovado e, portanto, você não tem circulação de vírus ou outras coisas, bactérias, vírus na época da uhum. pandemia, né? E por que não fazer isso nos ambientes fechados, nos ambientes, né? E aí eu perguntei, é muito caro É isso? Quer dizer, custo, né? o custo? Não, não é. Não é tão caro, não é uma coisa difícil, é uma coisa perfeitamente factível, etc. E eu me lembro que eu fiz uma proposta na época da pandemia de que as pessoas que entrassem, e que eu acho que não vale só para a pandemia, vale em qualquer momento, as pessoas que entrassem num determinado ambiente tivessem acesso a um painel. Hoje, painel é uma coisa simples de você fazer. Tem um painel com a qualidade, com as características daquele ar. Uhum, Umidade, você tem tudo, umidade e circulação, etc. Então, eu acho que são coisas que a gente vai se apropriando, e não somos nós especialistas que vamos nos apropriando, mas sim a população deveria também sugerir e pensar em formas de controlar, de ter mais controle sobre aquilo que respira, aquilo que come. uhum. Né? Nós temos um país que tem muitos agrotóxicos. Sim. Então, o que a nossa população está comendo? Comida com Uhum, agrotóxico, que vai dar um câncer daqui a 20, 30 anos também, além de outras doenças. uhum, Não é? Então, estamos falando de agricultores e de pessoas que consomem também. uhum. Então, no fundo, algumas coisas o ambiente de trabalho, ele é especialmente complicado porque você tem uma relação de poder lá muito bem instituída, né? Uma É, desigualdade muito a grande. correlação de forças, né, como se diz, não é, não é Ela justa, né? não O é lado mais fraco da não corda é é sempre o igual, né? trabalhador, né? Exatamente. Enquanto que, como consumidor, você tem talvez mais margem de manobra, dependendo da classe social que você pertença, você tem mais voz ou menos voz. Uhum, Enfim, são relações, mas há muitas coisas que os trabalhadores sofrem, a população também sofre, como é o caso do agrotóxico. uhum, Claro, o trabalhador que está trabalhando direto com agrotóxico, ele tem mais o efeito uhum, do que a população que apenas come. Apenas não, né? Não estou minimizando, mas uhum. que come, né? E que não é exposto o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que enfim, eu já nem me lembro, André, exatamente o que você perguntou, mas essa coisa A gente está falando da simplificação, da mas simplificação, né? eu só queria pegar mais um gancho aqui no que você disse a respeito de a classe trabalhadora precisar se apropriar desses temas, né? Então, Sim. a gente sabe que num mundo muito imediatista que a gente tem acesso à tecnologia que nos faz pensar muito rápido em várias coisas ao mesmo tempo e todos os assuntos passam, a gente sabe que é muito complicado para que você consiga criar um movimento de massa para que todo mundo tenha um foco, tenha uma mentalidade, tenha um pensamento a respeito de um determinado tema. A gente fala, por exemplo, pode citar aqui o caso de eleições, as pessoas quando vão votar nos seus candidatos, geralmente elas não conseguem
avaliar a fundo quais são as propostas do candidato, vota por imagem, vota por, enfim, por N motivos, mas que não aquele que seria o básico. No caso que a gente está tratando aqui, e que você bem cita que a classe trabalhadora precisava se apropriar desse tema, como fazer com que os trabalhadores entendam que a participação deles é realmente fundamental? Não é só jogar ou deixar, né, nas mãos de poder público ou de instituições, mas ele em si precisa estar ali fiscalizando, precisa estar participando. Como fazer isso? De quem é a responsabilidade? Então, a gente costuma dizer o quê? Que algumas populações, alguns povos são mais participativos, têm uma história de participação, né? E acho que a gente tem que resgatar isso aqui no Brasil, porque nós não podemos só participar no momento das eleições. A existência de eleições não quer dizer que a sociedade seja democrática. A democracia tem diferentes graus de democracia, não é? Então, ter eleições é um sinal de democracia? Sim, eu acho que é um sinal de democracia. No entanto, não é o suficiente. Eu acho que a gente tem que ter mecanismos de participação o tempo todo. No cotidiano nosso. Então, eu acho que tem que ser natural para as pessoas pensar no seguinte: se eu tenho alguma irregularidade aqui, eu tenho que ter um jeito de interferir, não só na hora das eleições, e não só em determinados momentos, mas eu tenho que ter um canal ou de denúncia, ou de contato com o poder público, ou com quem quer que seja. E isso a gente não tem. Você pode ver que a gente vê pessoas, algumas vezes, acontecendo alguma coisa, a gente não sabe para quem que eu vou recorrer. Parece que o poder público é uma coisa meio distante. E eu acho que tinha que ser uma coisa muito próxima a gente, sabe? Nós, em São Paulo, por exemplo, no município de São Paulo, nós temos as subprefeituras. Então, que seriam um órgão mais próximo ao nosso cotidiano, não é? Do que você reclamar em Brasília, obviamente, né? Está ali próximo, está no Tá lá quintal próximo. de casa, né? E, pelo contrário, deveria ser o subprefeito, deveria ser um conhecido nosso, né? A equipe da subprefeitura, o grupo, deveria ser pessoas conhecidas. A gente deveria entrar e sair várias vezes, ter canal de comunicação. Agora, o que está acontecendo? A gente está vendo um processo de distanciamento, quer dizer, já é distante, mas um distanciamento maior ainda quando obrigam as pessoas a entrarem em aplicativos, em não sei o quê. Não é um telefonema, mas não é ir mais pessoalmente. É entrar em aplicativo, login, senha, não sei o quê. Isso vai distanciando as pessoas. É a desumanização, né? Desumanização do atendimento. Né? Além da desumanização, muitas dessas pessoas são pessoas que não são acostumadas com esse meio digital. Eu não estou falando de pessoas com muita idade, não. Mesmo pessoas que não têm acesso. Não, eu vou dar um exemplo assim, só desculpa claro. inserir aqui o exemplo, meu exemplo pessoal, mas é até, a gente estava falando de imediatismo, é até a falta de paciência para você entrar no aplicativo, preencher todos os dados, seguir todos os passos. Por exemplo, quando você vai num site, né, que tem todo, não estou discutindo aqui a praticidade ou não, mas o gov.br, por exemplo, você tem uma série de passos ali para segurança, tudo. Chega uma hora e fala, eu quero fazer outra coisa aqui, deixa isso, depois eu vejo. E acaba não vendo, Exatamente, né? você deu um bom exemplo. É uma coisa assim, enervante, sabe, na verdade. Então, realmente, eu vejo esse distanciamento e, pior, não é só nessas questões do cotidiano, que deveria ser entre outros direitos que a gente tem. Então, existe cada vez mais um distanciamento entre o poder público, chamado poder público, a quem nós devemos recorrer quando temos algum problema, ou deveríamos recorrer, né? E eu acho que isso é uma coisa muito ruim para a população, porque a população não sente que há pessoas e instituições preocupadas com o seu bem-estar. E nem sempre estão mesmo, estão preocupadas muitas vezes. Esses órgãos públicos acabam tendo uma gestão que é muito parecida com a gestão privada. O que quer dizer isso? Uma Dificultar gestão, as coisas para as pessoas, além de né? dificultar coisas, eles estão preocupados em preencher planilhas, de ver quantas reclamações atenderam. Não importa se aquilo realmente foi bem atendido. Sabe? Tem um pouco uma resolução imediata, mas é uma coisa, eu acho Produtividade. Produtividade, que é no setor público ou privado. O setor privado, obviamente, começou com isso, mas nós tivemos uma invasão dessa lógica do setor privado
no setor público. Tem um filme que chama, como é que chama? Os Incríveis, era um desenho, Aham. né? E o senhor incrível lá, ele trabalhava numa seguradora. Seguradora, E isso. acho que vocês devem lembrar, né? E assim, ele ficava muito bravo quando ele tinha que negar o seguro para as pessoas que precisavam. Mas o Isso. chefe dele queria que ele negasse o máximo possível. É mais ou menos isso, né? Assim, Que a ele negasse. produtividade, mesmo que isso signifique prejuízo para trabalhadores e trabalhadoras, né? Numa seguradora, por exemplo, né? Exatamente isso. Na seguradora, quanto mais você paga, pior para a seguradora, né? Uhum, Então você começa a ter restrições. Então, se você tem um X para gastar, né? Você tem um teto para gastar, um teto fiscal para gastar, então o que a seguradora vai fazer? Ela pode não modificar a lei. Pode ser que não haja modificação na lei, uhum, mas você vai criar outros critérios e pior, o sistema informatizado, muitas vezes, ele acaba negando o direito uhum, das pessoas, porque o sistema ele vai sendo elaborado de acordo com as conveniências de quem elabora, uhum, né? E isso está acontecendo no Brasil há muito tempo. Então, na Previdência Social é basicamente isso. Eu vou te dar um exemplo recentíssimo. Há muitos anos, nós achávamos muito importante que o trabalhador que estivesse incapacitado para o trabalho pudesse pegar um atestado do seu médico, pudesse apresentar à Previdência Social, e se o médico falasse, olha, ele tem que ficar afastado 45 dias, 60 dias, ele uhum, pudesse ficar afastado esse tempo, né? Por que tem que ter perícia se você tem um atestado médico de fé pública, por exemplo, do SUS, uhum, né? São órgãos igualmente do poder público. Por que teria que ter isso? Aí o que aconteceu? Não foi ano passado, em 2023. A Previdência Social criou uma coisa chamada TestMed, que é exatamente uhum, isso. Não é? O trabalhador vai lá, ele insere no sistema aquele atestado e isso vale. Só que havia um detalhe. Acidente de trabalho, não. uhum, Acidente de trabalho, o trabalhador tinha que entrar com o CAT, esperar a perícia. Esperar a perícia normalmente. O que o trabalhador então fazia? Poxa, eu preciso comer. A perícia tem uma fila quilométrica. Eu prefiro então passar. Eu prefiro então passar por esse ateste-med e uhum, não caracterizar o meu acidente, uma doença ou a minha doença como acidente de trabalho. uhum. Isto é uma forma de ocultamento de acidentes de trabalho, não é? Sim. Bom, o que aconteceu? Na hora da estatística lá de você saber qual é o número real de casos, você não consegue atuar para eliminar a causa, né? Assim, Não, maqueia os números, enfim, dá um. os acidentes de trabalho eles estão sendo ocultados por esse sistema que se Uhum. criou. Bem, aí os sindicatos, notadamente os sindicatos bancários e a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, Contraficute. CONTRAFICUT, então eles foram lá reclamar com o Ministério da Previdência Social e realmente houve um pronto reconhecimento de que realmente então não poderia ter, etc. Uhum. Só que eles não incluíram nesse ateste-med o nexo técnico epidemiológico, que é aquele critério que se utiliza de nexo presumido. Uhum. Quer dizer, mesmo aquilo que eu estava falando, as pessoas adoecem sob determinadas condições de trabalho de uma forma semelhante. E isso foi visto em estatística, em estudos estatísticos epidemiológicos. E isso foi aproveitado pela Previdência Social em 2006 para que se colocasse na lei que os trabalhadores que adoecem de determinadas doenças em ramos econômicos X, eles então fossem considerados como nexo presumido, pessoas que provavelmente têm a doença relacionada ao trabalho e isso valeria para um benefício acidentário. Isso não foi incluído no ateste-med, então é uma outra forma de ocultação. E veja, algumas doenças basicamente são caracterizadas pela Previdência Social graças ao nexo técnico epidemiológico. Por exemplo, transtornos psíquicos relacionados ao trabalho, que em determinadas categorias são presumivelmente relacionadas ao trabalho e são consideradas assim por lei. Então, na verdade, esse ateste-med estava infringindo um dispositivo legal. Agora parece que acabou o ateste-med, parece que não vai ter mesmo, vai ter perícia presencial, então... Mas você vê, é assim o sistema.
o adoecimento mental, o estresse em certas categorias o termo é presumido, como é que Presumivelmente relacionado ao trabalho. presumivelmente relacionado ao trabalho. Isso. Exemplo de categoria que isso já Os é. bancários são a categoria típica, né? Os bancários, como eles mesmos dizem, né? Todo mundo tem tarja preta, todo mundo tem remédio de tarja preta. Não é normal isso, né? Nós não podemos considerar normal ou bem viver isso, né? E a gente sabe, seja por meio de estatísticas, como foi comprovado no banco de dados gigantesco que a Previdência Social tem, assim como pesquisas qualitativas ou mesmo entrevistas com trabalhadores bancários. Então, Os próprios bancários fazem pesquisas internas ali também, Sim, né? também. A própria Contraficute realiza pesquisas para saber as condições, até para levar nas mesas de negociação quando tem as campanhas, Sim. como foi o caso agora de 2024, campanha salarial, e realmente o adoecimento mental é apontado pela maioria os números, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas era assim, são números exorbitantes de pessoas que tiveram de recorrer a psiquiatra, tiveram de recorrer aos medicamentos de tarja preta, admitiram já ter que tomar calmante para poder dormir. Isso, na verdade, é aquela coisa, né? Você toma medicação para acordar, toma medicação para dormir, toma medicação para viver. Quer dizer, isso não é uma natural. qualidade de vida boa, né? E é claro que existem interesses, existem setores que não querem caracterizar isso como relacionado ao trabalho. Só que existem elementos muito objetivos na forma de organizar o trabalho desses setores que faz com que as pessoas adoeçam dessa maneira. Então, sistema de metas é um ponto. Sistema de metas, quer dizer, quanto mais metas você tem, mais metas você terá para alcançar, porque eles vão subindo o nível de exigência, não é? Olha, esse funcionário aqui, ele é bom, ele é aplicado, ele conseguiu atingir a meta, acho que se a gente espremer ele um pouquinho mais, ele vai chegar lá. Pois é. E aí vai, né? E aí vai. E além disso, você tem também esta questão da avaliação do desempenho individual, né? Então, nós vamos avaliar cada trabalhador naquilo que ele produz, né? Aí você vai ter critérios absolutamente pouco transparentes, e não só critérios pouco transparentes. Em geral, você tem quem avalia tem também estatísticas, eles têm que ter também parâmetros, né? Mas não são parâmetros assim, sabe quando você tem que comparar, então você compara um trabalhador com outro, então você vai fazer, para alguns que você tem uma certa simpatia, por algum motivo, você pode dar notas mais altas, você tem isso. E para aqueles que você não gosta, ou o cara é contestador, ou não tem é alguma imparcial, coisa... né? Absolutamente, não tem nada de imparcialidade. Não é porque você tem números que a coisa é imparcial. Porque as pessoas raciocinam muitas vezes assim, não, é objetivo, tem número. Não, absolutamente. A gente está falando de seres humanos, claro, não é, doutor? A avaliação, ela tem que ser uma avaliação coletiva. Será que nós estamos prestando um bom serviço? É que banco é difícil, né? Porque os bancos sociais ainda, que tem uma função social, e todos deveriam ter. Então, os bancos sociais, eles, de fato, você tem uma forma de averiguar qual é o alcance social, qual é o impacto que tem sobre a sociedade, o impacto positivo, obviamente, sobre a sociedade, né? Assim como os serviços públicos, a gente teria que pensar nisso, qual é o impacto positivo que cada instituição pública está tendo, né? Então, assim, enfim, a avaliação de desempenho não deveria jamais ser individual, porque isto faz com que a gente se torne competidores entre nós. Sim, e principalmente quando existe a divulgação, né? Quando esses dados são abertos, porque há casos, né, em que essa avaliação individual ela é explicitada para todos, aquele foi melhor do que esse, e aí você fica numa situação, quem não é bem avaliado, fica numa situação de constrangimento. Claro, e isso não é por acaso. Adoece mentalmente, inclusive. Isso não é por acaso, porque isso também fomenta a competitividade, fomenta a desconfiança um do outro, e acaba criando um ambiente que é um ambiente não propício à solidariedade, à ajuda de um trabalhador, de um colega pelo outro. Como a gente tinha antes muito, né? Então, essa é uma coisa que vai fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais menos apoiadas e mais sozinhas. E essa solidão é motivo de tristeza, é motivo de abandono, é motivo de angústia.
Uhum. Entende? Aí, doutora, eu quero fazer uma pergunta a respeito da pandemia, sobre o legado da pandemia, sobre a saúde nossa no trabalho de cada dia, mas antes, já que a gente está fazendo aqui esse link com a tristeza, a gente fez uma entrevista recentemente com base numa pesquisa que foi divulgada, né? A pesquisa, inclusive com o nome dela, é a pesquisa State of the Global Workplace, que foi realizada, é da Gallup, né, um instituto que chama-se Gallup, foi feita com 128 mil funcionários e funcionárias em mais de 160 países e revelou que no Brasil, 46% dos trabalhadores e trabalhadoras estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva. Brasil é o quarto lugar em sentimentos de raiva e tristeza e em sétimo lugar em estresse na região da América Latina. É claro que na nossa entrevista, inclusive, quando a gente conversou, você disse que, enfim, são dados que devem ser analisados de uma forma mais ampla, mas esses são motivos, esses que a gente disse aqui, são alguns motivos que fazem com que o trabalhador vá trabalhar com insatisfação, vá trabalhar já com, quero voltar para casa, né? Claro, quando eu disse que esses dados sempre têm, todas as pesquisas, elas têm que ser analisadas com muita cautela, né? Porque as pesquisas, os números mentem, Uhum, né? É isso que eu quero dizer, os números mentem. Porque depende de como você coleta, do método que você utiliza, né? uhum, Qual o universo que você pegou, qual a variedade dessas pessoas, são pessoas de quais camadas. Você tem que escolher as camadas que você quer analisar, né? Os segmentos sociais. Então, tem uma série de coisas que eu não conheço essa pesquisa, uhum. como eu não vi o relatório dessa pesquisa, Inclusive, a como eu própria tinha te divulgação falado. dela não traz qual é a Não traz. metodologia né, É, não traz explicitamente, assim, não traz de forma bem explicada para que a gente possa fazer uma análise maior, né? Traz os números exato. apenas. Exato. Agora, de qualquer maneira, nós temos elementos, sim, para dizer que nós temos grandes problemas no país, né? Uhum, Entre trabalhadores. Aí você vai falar, no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. O mundo tem uma parte que está em guerra, tem gente massacrada, uhum, né? Então, como é que essas pessoas estão? Não é nem uma questão de trabalho ou não, é uma questão de vida, de sobrevivência. Como é que está a cabeça dessas pessoas que têm objetivamente o risco de morrer a qualquer momento? uhum, A qualquer momento pode ter uma bomba em algum lugar, pode ter um bombardeio, etc., né? É claro que essas pessoas carregarão sequelas, né, para o resto da vida, não é verdade? uhum, Crianças, adolescentes, etc. Então, no Brasil, nós não temos uma guerra explícita, uma guerra civil explícita nós não temos, mas nós temos uma grande desigualdade e determinadas camadas das periferias, pessoas. Nós sabemos estatisticamente que os negros jovens são os mais sim. visados pela polícia, são os mais visados nas periferias, morrem mais. Então, é claro que imagine uma mãe negra que tem um filho negro e que todos os dias tem que esperar esse menino chegar. Quer dizer, o peso, a gente não A dor, né? imagina o Você que é a imagina a dor, dor. aquela a apreensão, a angústia, não é? Se a gente se atrasa, o que será que terá acontecido, não é? A Rosana Souza, ela foi secretária de combate ao racismo aqui da CUT, uma vez numa conversa Sim, ela estava dizendo, eu como mãe negra, eu tenho um filho pequeno, né? O menino dela acho que devia ter, se eu não estou enganado, não chegava a 2 anos, mas ela falou assim, eu fico imaginando o sofrimento que eu vou passar quando esse menino começar a ir para a rua, né? Quando ele for trabalhar, quando ele for para a escola, o medo dele não voltar para casa, ou dele voltar machucado, ou dele voltar mutilado, ou exato. dele voltar agredido, né? Então, assim, é uma dor muito, muito grande isso, né? Exatamente. E isso acontece no ambiente de trabalho também. A gente sabe que existe um racismo Uhum, também, uma desigualdade, uma discriminação nos ambientes de trabalho também. Então, em diferentes graus e de diferentes maneiras. Então, todas essas lutas, a luta antirracista, a luta por ausência de discriminação, por igualdade de condições, diz respeito às melhores condições de trabalho uhum, e as melhores condições de vida não é só no trabalho, mas no mundo, na sociedade. uhum. Então as lutas se interligam. A luta na sociedade, quando nós estava falando sobre o Brasil não ter uma guerra civil, enfim, a gente tem, Declarada. mas a gente tem as guerras, inclusive a gente está vivendo nos últimos 10 anos uma polarização que está aí, a gente sabe o que é, é, e assim, a gente conhece bastante gente que sofre com isso, que adoece por causa disso também, Claro, porque não deixa de ser uma violência, né? Principalmente no que vem da extrema-direita, né? Nesse discurso todo de ódio, acaba afetando
a vida da gente. Ou seja, é um outro fator aí de adoecimento também, né? Exatamente, porque de repente você descobre que o seu colega ou seu amigo, ele não tem a menor solidariedade em relação ao que acontece. Uhum, Então, opta por uma posição extremista de direita sim. que exclui direitos, não é? É terrível E isso. mais que isso, como a gente está falando sobre saúde no trabalho, você tem muitos casos, né? A gente tem muitos casos de assédio, teve muitos casos de assédio eleitoral no trabalho. Sim, Então você pega, por exemplo, o caso das lojas Avan, que foram, assim, a rede foi condenada a uma multa de 80 milhões há uns tempos, acho que foi em fevereiro do ano passado, por causa de assédio eleitoral. Então você imagina o que é o trabalhador, né? Se, por exemplo, ele tem ideias progressistas ou mesmo ideias diferentes do que tinha o dono da loja, né, que era bolsonarista, que era de uhum, extrema direita e que tentava forçar os funcionários a pensar daquela maneira que ele pensa. Então, assim, o trabalhador chegava lá assim: se eu não disser que eu vou votar no Bolsonaro, se eu não entrar na empresa vestindo verde e amarelo, ou se eu falar qualquer coisa que as pessoas desconfiem que eu não seja de direita ou extrema direita, eu vou ser demitido, ou eu vou ser achincalhado, ou eu vou ser humilhado pelos meus superiores. Isso a gente está falando sobre isso. Isso tem relação com saúde no trabalho diretamente, né? claro, porque você não pode ser o que você é. Uhum, Então você não pode ser, e isso não se aplica somente à posição política, mas à religião, à sua opção sexual, a qualquer coisa que não apareça uhum, fenotipicamente, né? Porque se você é negro, não aparece, tá na cara, né? uhum, Agora, se você é evangélico ou católico ou sei lá o quê, você não aparece. Então, agora, só que nós temos o direito de sermos nós mesmos, uhum. né? Então, isso é uma forma de violência enorme. E é interessante, a gente faz um pouco uma sociologia de botequim, sabe? Do tipo assim, a gente vai no restaurante e tal, então a gente vê, começa a perguntar pro garçom, em quem que você vai votar? Se a pessoa fala, eu não sei ainda, tal. E o seu gerente, vota em quem? Eu não sei em quem ele vota. É um bom sinal, entende? Uhum, É um sinal menos mal. Pode ser que ela não saiba, mas ela nem sabe o que o gerente vai votar. Então quer uhum. dizer que não tem o assédio eleitoral, pelo menos, né? Então a gente vai Não que fazendo se saiba, né? não que se saiba, mas se ela não sabe, se ela foi sincera e não sabe, então ela não Uhum. está sendo forçada a nada, né? E a gente vai, em todos os lugares que nós vamos, quando a gente sai para almoçar ou qualquer coisa assim, a gente fica observando os O trabalhadores, comportamento, o né? comportamento, se a Uhum, pessoa fala de uma forma mais desinibida, tranquila, etc., é uma pessoa que tem uma liberdade maior de ser ela mesma. uhum, E isso é muito importante, né? Mas a maior parte dos lugares as pessoas vão se fechando justamente porque existe essa competição uhum, e existe uma coisa que é da diminuição do contingente de trabalhadores no mercado uhum, formal. Então, você tem que estar bem na foto, no filme, até para você se manter. uhum. Então, E aí todo vem o colega. adoecimento, né? Ou E, não? claro, porque a pessoa se sente solitária. Eu estou estou Uhum. sozinha aqui, né? Então, eu tenho que me defender, um pouco essa ideia da defesa. O tempo todo parece que está no campo de batalha, né? E como é que eu sei que eu tô sofrendo de adoecimento mental, tô começando a entrar nessa onda por causa do trabalho? Ou como é Olha, que eu consigo enxergar no meu colega de trabalho que ele está adoecendo por causa do trabalho? Não assim citando, no caso dos bancários, as coisas são mais é, são mais perceptíveis, né? Porque tem, enfim, tem o coletivo, enfim, tem todo o histórico da categoria sofrer sobre isso, mas no cotidiano de outras categorias, de outros tipos de trabalhadores, ainda que nos informais, hoje a gente tem uma pejotização, um índice de claro, pejotização muito grande, é. pessoas que trabalham como PJ em empresas e tudo, é uma realidade, né, do mercado de trabalho hoje. Como saber que essas pessoas, no dia a dia, estejam elas onde estiverem, elas estão adoecendo por causa do trabalho? E como eu sei, como eu posso, pelo menos, detectar que é por isso que eu estou adoecendo? Então, nós temos que, cada um de nós, ter um pouquinho o tempo e a tranquilidade para ter uma percepção da nossa saúde, Uhum, sempre. Eu diria o seguinte, com tranquilidade: todos os tipos de trabalho hoje, eles podem adoecer, uhum, todos. Porque todos os trabalhos é o trabalho dominado. É o trabalho que é dominado por metas, o trabalho dominado por produtividade, o trabalho que você tem pressa, tudo. Mesmo você fala assim, aquele escritor que pensa, que escreve, que
que tem o tempo. Não é. A editora quer que ele produza aquele livro X, Y, Z, né? Tem o tempo X para fazer, para Claro, ter a criatividade faz nisso. 2 anos que você publicou, então você tem que publicar outro livro. Então, claro, depende da relação que você tem, cada um com... depende das relações de trabalho que De você cada tem. profissão. Só que as relações de trabalho hoje estão cada vez mais difíceis para os trabalhadores, porque existe esta coisa da meta e da produtividade. Então, isso por si só já é um elemento muito positivo, elemento muito concreto, objetivo, de que você tem elementos para adoecer. Aí daí você vai analisando a gradação do que é isto, né? Bom, então, agora, essa coisa do adoecimento é dormir pensando em trabalho e acordar pensando em trabalho. A gente já acorda em função do trabalho. Por que você acorda em determinada hora? Porque você tem que Para trabalhar. chegar no trabalho. Porque nas férias você pode acordar em outro momento. Mas o ruim é que muitas vezes você não consegue, né? Você parece que tem o hábito e acaba acordando naquela hora sempre. Então, assim, a gente já tem essa questão. Agora, se você vai dormir pensando no trabalho, acorda no meio da noite pensando no trabalho, tem distúrbio do sono, é um sinal que você tem alguma coisa, você já está tendo um tipo de sofrimento, alguma coisa que você tem que ter atenção, né? E outras coisas, você se sente mais triste, as pessoas vão se desligando um pouquinho, tem um desinteresse muitas vezes, depende muito do tipo, os adoecimentos são os mais variados possíveis. Outra coisa que as pessoas não pensam é o alcoolismo. Porque o alcoolismo não é aquele cara que toma um monte de bebida alcoólica e cai no chão. Isso não é só dessa forma. Essa forma mais escancarada. Mas existe aquela forma de você toda noite sai... O porquê ele bebe, né? E acorda e pensa na bebida, né? E bebe sempre, bebe. Então, existem critérios para se caracterizar o alcoolismo. Mas eu acho que as pessoas têm que estar atentas para a sua satisfação. Quanto você consegue estar satisfeito? É difícil com o celular que te alcança a qualquer momento, né? Então, a chefia, tal, a gente sabe que existe uma invasão muito grande do trabalho e do empregador por meio dos chefes, seja lá como é o nome, dessas pessoas, dessas empresas entrarem na sua vida privada. Então, muitas vezes você está jantando e tem lá. Tem uma mensagem. E tem uma mensagem, né? Agora, você veja como é menos frequente esse tipo de coisa. Há outros problemas, mas no chão de fábrica. O chão de fábrica é diferente. Isso que nós estamos falando é muito característico de serviços, né? Serviços, comércio, né? Mas no chão de fábrica, não. A exigência de produtividade se dá de outra maneira. A falta de manutenção preventiva das máquinas faz com que você saiba que você está sob perigo, que você pode se acidentar. E o pior é quando você se acidenta. Mas mesmo quando não se acidenta, você corre o risco o tempo todo. Então, isso é uma forma de sofrimento também. Mesmo que você não sofra um acidente, você tem a possibilidade de sofrer porque você sabe que aquela máquina que você está mexendo, ela não teve a manutenção preventiva adequada. Você sabe disso. Por que não teve a manutenção adequada? Embora esteja escrito nos manuais, esteja escrito nos programas de prevenção de acidentes do trabalho das empresas. Nas normas regulamentadoras. Nas normas regulamentadoras, está tudo escrito. No entanto, a produtividade a necessidade de produção fala mais alto, e aí não se tem manutenção preventiva. Isso é corrente em qualquer chão de fábrica, qualquer segmento a gente ouve isso. Vou dar mais um exemplo aqui, vou pedir permissão para dar mais um exemplo aqui, que não é novo também, mas tem uma famosa empresa de ônibus que sempre primou pela qualidade dos seus veículos, né, pela manutenção, eram impecáveis e tudo, até o momento em que ela foi vendida, né, e mudou a gestão e foi a gestão voltada para o quê? Para o lucro, né? Então, vamos colocar os veículos, os ônibus rodar até acabar, né? E aí o que acontecia? Eu conversava com alguns motoristas dessa empresa e eles tinham medo. E casos aconteceram, inclusive, né? Teve um motorista, um amigo meu, que ele não teve como evitar um acidente porque faltou freio. Faltou freio no ônibus, que é justamente assim, deveria ter a manutenção preventiva, né? Freio está aqui, chegou no limite, tem que trocar tudo para oferecer segurança não só para o trabalhador, ali para o motorista, mas para quem viaja e também para o resto, né? Para assim, você está numa estrada, tem todo mundo ali, né? Tá a sociedade ali. Mas não havia.
Não havia, e aí os motoristas trabalhavam tensos, né, claro. com medo de, assim, sabe, tentando evitar o máximo possível qualquer tipo de acidente, porque não sabiam qual era a condição do freio, da embreagem, do motor, enfim, de qualquer E item tudo de isso segurança do... tem troca, né? Você tem Uhum, uma programação, você tem que ter uma programação. Não pode esperar que aquilo se desgaste até o fim, né? Você uhum, tem que ter manutenção, troca dessas peças, tudo, né? E isso é uma coisa periódica, tem que ser feita de uma forma rigorosa, mas isso a gente sabe que uhum, não é feito. Além disso que você falou, da tensão que o motorista tem em relação a qualquer intercorrência, você tem também outra coisa, você tem as sobrejornadas também, uhum. né? Então, muitas vezes esses motoristas estão mais horas do que deveriam trabalhando, né? E mais horas do que deveriam sem dormir. E Uhum. aí, isso é um fator muito importante, né? Já a própria condição física do Claro. motorista, né? Para trabalhar Mas demais, aí, pega um... quando acontece um acidente, qual o resultado das análises dos acidentes? Culpa do motorista, que não está Eu fico assim, que batendo. nem na aviação, é culpa do piloto. É, Caiu o exatamente, avião, culpa do piloto. culpa do piloto. Nunca se coloca o que é que fez com que aquele piloto agisse dessa forma ou o motorista Uhum, tivesse, de repente, dormido na direção. Né? Não se analisa o tempo de trabalho que essa pessoa tem, né? Quanto tempo uhum. ela está sem dormir, etc. Porque todas essas funções são funções. Você levar 40 pessoas dentro de um ônibus é uma responsabilidade enorme. Muito grande. Então, o motorista tinha que ter condições muito boas para trabalhar, para estar descansado, sem pressa de chegar. Você tem que chegar na hora certa. E você tem que sair na hora certa É, para chegar na hora só certa. uma brincadeira aqui, a parte assim, a hora certa para chegar, tinha que dizer para os passageiros também, né? O É, passageiro não vamos motorista, tem que chegar agora, rápido. então, mas tem uma coisa também, você tem uma programação, né? E essa programação tem que ser cumprida. Então, muitas vezes, o motorista é obrigado a sair mais tarde e ele tem que chegar na hora, Uhum. então ele tem que apertar. Não se você encontra um congestionamento na Por estrada, exemplo, o passageiro, muitos assim, né? Eu já vi situações do passageiro simplesmente não entender o motorista. Vai pelo acostamento aí, vai, não sei. Dá um jeito aí, imagina, motorista, vamos. é, Chamava de motor, inclusive, né? Na gíria. Motor, vamos aí. É é, difícil, né? tudo isso é uma conscientização também da população. A gente tem que ter, Uhum, quando a gente tem uma relação, quando a gente se serve desses serviços, né? uhum, Que ocorrem, a gente tem que saber que pode existir atraso, pode uhum. ter intercorrência. Doutora, vamos falar sobre a pandemia, que é uma curiosidade que eu tenho. A pandemia já passou, já faz um tempo, enfim, já deu acalmada. A gente viveu anos terríveis, né? Situações terríveis, Sem dúvida. em que as pessoas adoeciam. Inclusive, quem me disse foi uma psicanalista uma vez, né? Inclusive, vou abrir aqui, foi uma consulta pessoal, inclusive. Ela falou, como você está vendo o mundo agora? Aham. Eu falei assim, olha, eu estou vendo o mundo agora no Uhum. isolamento, para mim tá ok, tudo bem, eu moro num lugar que é legal, né? Que assim, eu moro num edifício que é numa cidade do interior, que é muito arborizada, então eu tenho contato ali com o verde da cidade, eu tenho um certo conforto, para mim tá ok. Uhum. Apesar de entender que tem muita gente que está sofrendo muito com isso, que assim, tem famílias de 8, 10 pessoas dentro de uma casa de 4 cômodos e tudo, e que para as pessoas realmente essa situação é difícil. Mas ela me levantou uma questão que é a seguinte: o mundo está do jeito que você conhecia? Uhum. Não. Isso é um fator que às vezes as pessoas podem não perceber, mas acaba influenciando um pouco no estado emocional. Você está vivendo uma outra realidade, um outro contexto, Sim. uma diferença, assim, uma realidade muito diferente daquela que você vivia. E isso pode ter algum tipo de efeito sobre o seu psíquico, né? E aí a gente pega a pandemia, quando muitas pessoas adoeceram mentalmente, foram trabalhar em casa, a pressão mudou, os próprios bancários, por exemplo, a gente viu muitos casos, né, de bancários adoecendo por causa do home office e a cobrança fora de horário, envolvendo as metas abusivas, tanto é que os bancários na época brigavam pelo chamado direito à desconexão, ou seja, Isso. 6 horas da tarde, acabou, bateu o ponto, chega, não vou falar sobre banco, vou falar sobre o dia seguinte, né? Só vou falar sobre banco no dia seguinte, no próximo expediente. Mas eu estou dando só alguns exemplos para tentar trazer sobre o legado da pandemia, o que a pandemia deixou como resquício, como sequela para os trabalhadores hoje na questão de saúde do trabalho. Existe ou não? É mito? Não é? Qual é a sua visão sobre isso?
Então, eu acho que nós temos um mundo diferente mesmo. Nós passamos por anos muito difíceis com um governo negacionista, né? A gente tem que se lembrar sempre disto. Uhum. É um governo que quis interferir no próprio tratamento, não baseado na ciência, coisa que nem a ditadura fazia, né? Nem a Uhum. ditadura civil-militar. E nós tivemos, então, uma dificuldade. Imagina os profissionais de saúde, como eles também, muitas vezes, eram pressionados, né, para adotar uma conduta que muitas vezes não condizia Uhum. com a ciência. Então, é claro que existe todo esse problema. Existe uma configuração diferente do trabalho. Você vê que muitas universidades têm muitas aulas hoje que são à distância. Você vê muitas vezes serviços que ainda não voltaram totalmente. Não é a maioria. E Uhum. vamos nos lembrar, a maioria dos trabalhadores continuou trabalhando presencialmente durante a pandemia. Se não me engano, dados do IBGE, acho que eram 11, 12% no auge da pandemia, 11, 12% Uhum. dos trabalhadores da força de trabalho trabalhavam remotamente. Então, é que a gente entrou muito, como nós somos prestadores de serviços, Aham. trabalhamos, né, com sistemas, então a gente entrou e a gente tem a impressão que o mundo inteiro estava assim. Não! A maioria dos trabalhadores estavam no chão de fábrica, estavam no setor da saúde, entregando cartas, consertando internet, coletando lixo, trabalhando, as trabalhadoras domésticas continuaram, os Uhum. ambulantes, enfim, né? Então a gente teve essa realidade. Mas eu acho que a gente tem que refazer. Por exemplo, fiquei muito contente, tem mostra de cinema que acaba dia 31 agora. Acho que é dia Uhum. 31. Eu fui na mostra de cinema, estava lotado o cinema, entendeu? Lotado, coisa que eu não via nos últimos anos. Então, eu falei, nossa, que felicidade. Por um lado, a gente fica frustrado porque não consegue entrar, mas por outro Aham. lado, não. Agora, os trabalhadores, a maioria da população sofreu muito na pandemia, como você falou. Muitas vezes precisava trabalhar apinhado ou então não podia sair, não tinha onde buscar sustento, né? A Uhum. própria sobrevivência ficou ameaçada para boa parte das pessoas, dos Sim. trabalhadores do Aumento Brasil. do desemprego e do. Aumento do desemprego e a dificuldade de cumprir metas, porque você teve toda sorte de dificuldades nessa pandemia. E temos que lembrar que nós vivemos numa sociedade muito desigual e a pandemia aumentou esse fosso, aumentou essa Uhum. desigualdade, né? Então, claro que isso tem sequelas. Há sequelas que já são estudadas. Várias, tem pessoas que têm alguns problemas respiratórios, não é a maioria, felizmente, a maioria, pelo menos de sequelas, não Uhum. tem, né? Memória? Memória é uma coisa que sabe-se que tem afetado. Eu li um artigo, por Eu não exemplo. lembro se eu peguei Covid. Aí já é grave, né? Peguei 2 vezes. Aí já é grave. Mas assim, eu vi uma revisão, inclusive bibliográfica, que tinha assim, mais de 100 sintomas e sequelas diferentes, sabe? Então, isso está sendo acompanhado ainda, Uhum. mas sabe-se que há sequelas. Inclusive, existem alguns estudos que têm saído. Quando a gente fala assim, eu estava brincando, mas quando a gente fala, puxa, minha memória não está boa, deve ser a Covid. Quer dizer, pode ser a Covid, mas pode ser outra coisa, pode ser a sobrecarga, aquela coisa de a gente precisa fazer tudo, O exatamente, celular, né? Assim que. as redes sociais, o celular, Aham. a desconexão, né? A Uhum. desconexão, seja no trabalho, aliás, a conexão permanente, seja no trabalho, ou seja na vida social, que a gente Uhum. se acostumou a ter vida social pelo aparelho, Pelo né? aparelho. Aliás, a tecnologia está mudando, acho que o funcionamento do nosso organismo, da Ah, nossa isso não tenha cabeça, não é? dúvida. Não tenha Uhum. dúvida disso. Eu acho que sim, a gente pensa de uma forma diferente, principalmente os jovens. Raras são as vezes que a gente pode ver, assim, por exemplo, uma pessoa falar que foi a uma mostra de cinema. Olha só que bacana isso, né? Porque hoje em dia você vê série, vou ver pelo celular, vou ver pela televisão, mas não. E é um cinema, né? Enfrenta a fila. Enfrentar fila, conseguir ver o filme lá na No tela grande, no telão. lugar de esperar para ver Nossa. no streaming em casa. Qual filme que você queria ver? Ah, não. Ah, não. Esse filme, o Maria Callas, que estava Hum. lotadíssimo, lotado, lotado, não tinha um ingresso para ser vendido. Mas vários filmes. Eu nunca abri mão de cinema. Uhum. Eu vou de máscara, mas eu sempre fui de Que tipo máscara, de assim. filme que a doutora gosta de ver? Ah, eu gosto de ver todos os filmes, mas assim, eu gosto muito de filmes geralmente europeus, muitas vezes filmes asiáticos, filmes Uhum. japoneses, chineses, iranianos.
Gosto bastante. Eu gosto Eu vou entrar aqui, eu até vou explorar aqui o pessoal aqui. Qual filme que mais marcou sua vida, doutor? Ah, não Não sei. sabe dizer. Não sei dizer, Tem porque tantos são assim. alguns filmes maravilhosos. Meu filho acabou de assistir agora na Uhum, mostra Paris, Texas, uhum, que é da década de 80, do Wim Wenders. E eu assisti algumas vezes, já é maravilhoso, mas ele, por acaso, não tinha assistido e ele adorou. Você veja, a década de 80, ele tem 26 anos, uhum. né? E mesmo assim ele gostou. Então Olha, são né? Nem da filmes. década de 80. Ele nem Nasceu em era nascido. 98, né? Em Isso? 97. 97. Ele nasceu em 97, então ele vai fazer ainda 27 anos, Uhum, né? No final do ano. Então, você veja que agrada a filmes de qualidade, Asas do Desejo, mais antigo ainda. uhum. É um filme maravilhoso, um filme deslumbrante, que muitos jovens gostam. Esta coisa de dizer que os jovens não gostam dos filmes movimentados, que tem correria, perseguição, Aham. isso é uma bobagem, A isso é uma questão. violência, né? É claro, os norte-americanos adoram que a gente fale isso e que a gente pense isso, Uhum. né? Que tem toda uma indústria Tem a indústria por cinematográfica, trás. Aliás, claro. aliás, só saindo um pouquinho do tema aqui, só para a gente comentar rapidamente, a gente estava falando sobre o funcionamento Assim, da né, cabeça. da cabeça. Existem casos, eu estava vendo uma reportagem outro dia, de a juventude hoje assistir série naquele 2x da velocidade dupla, ou então em 1,5, para Sim, ver mais rápido. Gente, o que é isso? sim. Quer dizer, é uma distorção total, né? Algumas vezes eu faço isso quando eu vou ver mensagem. A pessoa que fala Ah, mais sim, não. lentamente, a gente faz. Mas aí é uma questão muito pontual de trabalho, né? Ah, Aham, trabalho, então eu vou falar rapidinho. O importante é entender o sentido que a pessoa quer uhum. falar. Num filme não é isso. Num filme, num livro, não é a pressa da gente ler, não é a pressa da gente assistir e chegar no final. É a Pelo gente contrário, curtir cada né? momento, não é? O Exato, bom cada. filme, né? Não aquele filme de correria que tanto faz. Você pode dormir e acordar que Que o está cara tá, acontecendo a o mesma coisa, você cara tá sabe qual é a correndo. história, o que, que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai matar, né? Quem Exato. é o culpado, quem é o mocinho, quem é o bandido, que esses filmes, É, como você diz, a indústria produz como parece que em série, né? exato. E tem filmes Mas que é, não, que você vai curtindo e não precisa ter morte nenhuma. não, Não não. precisa ter morte nenhuma para ser bom. Você tem aquela coisa contemplativa, inclusive reflexiva. Então, isso eu amo no cinema e na literatura, né? Uhum. Para mim, isso é um. Tem um filme, inclusive, tem um diretor chamado Yorgos Lanthimos, eu não lembro o nome do filme, mas ele é com a Nicole Kidman, né? E com o ator que está fazendo, que é aquele que fez o Alexandre o Grande, que me fugiu a memória agora. Ele está fazendo, inclusive, a série Pinguim agora, enfim. Mas é um filme que ele era assim, ele é completamente... Ah, Diálogos Joaquin Phoenix, espaçados... Não, não, não é o Joaquin Phoenix, não não. é? Não, o Pinguim é Não é Pinguim? Não, ele é o Coringa. Ah, ele é o Ele é o Coringa, é Coringa, verdade, ele é é o Coringa. verdade. Como é que é o nome dele, gente, É agora? verdade, Eu vou pesquisar confundo. agora, porque que eu não uso... Pinguim do Batman, É, né? do Batman, né? Não me lembro. Eu vou lembrar. É coisa da memória, né? É coisa da memória. Mas, enfim, ele fez, é o Colin Farrell. Ele fez Ah, sim. esse filme do Yorgos Lanthimos, né? Que é um diretor grego. E o filme ele era assim, ele era diálogos espaçados, né? O Segredo do Corvo Sagrado, esse filme. Ah, olha só. É um filme que te prende, mas assim, não é um filme que ele é dinâmico, de ação, nem nada. Você dá literalmente uma baixada na bola para assistir a história, para ver a história. Os diálogos são, em determinados momentos, são rápidos, vazios, e aí é que está a graça da coisa. E em outros trechos tem falas que são maravilhosas, assim, né? Mas é o que te faz dar uma baixada na velocidade da mente. É muito interessante esse filme. Olha, tem uma diferença quando você, por exemplo, vai dormir e você começa a ler alguma coisa, parece que a coisa te acalma. Uhum, A leitura acalma as pessoas, porque você está curtindo aquilo, você é, não tem uma meta para bater, uhum. você está lendo por prazer. Agora, se você está na rede social, você Tá passa vendo? rapidinho. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu É ver, aquela deixa eu ver, coisa. deixa eu ver. Isso. E aí você não dorme mesmo, isso Não é fato. dorme. E aí fica. A cabeça, claro, funciona de outra forma. Doutora, doutora Maria Maeno conversando aqui com a gente, eu procurei fazer essa conversa aqui para a gente tentando deixar a gente de fora, ou não abordando muito termos técnicos e detalhes técnicos a respeito de saúde do trabalho, mas mais fazer esse bate-papo realmente mais geral, assim, até para a gente, enfim, falando inclusive sobre cinema, o que é muito gostoso, né? Aham. Mas eu queria só fechar essa entrevista aqui, esse nosso bate-papo,
perguntando sobre casos casos relacionados à saúde do trabalhador, que tenham sido, na sua concepção, assim, os mais absurdos do que acontece hoje em dia em relação vamos dizer, de desrespeito à saúde do trabalhador no mundo do trabalho, enfim, envolvendo as mais diversas categorias, que seja assim um caso mais gritante, que mereça mais atenção, que mereça mais ação. Olha, é difícil a gente falar disso, mas eu acho que a morte no trabalho é uma coisa inaceitável, né? Totalmente inaceitável. Todas as doenças são inaceitáveis, mas a morte no trabalho é o extremo. São famílias que ficam sem pai, sem mãe, geralmente sem pai, né? Porque as mortes relacionadas ao trabalho geralmente acontecem com os homens, né? Então, eu acho que isso é uma coisa absurda. E isso acontece em grandes empresas também, André. Em grandes empresas. Hoje a gente tem asfixia por silos. O trabalhador que cai dentro de um grande silo de grãos e é asfixiado. Quer dizer, isso é uma coisa inaceitável e acontece todos os anos. Não acontece um só, acontecem alguns no ano. Máquinas empilhadeiras que caem sobre trabalhadores em grandes empresas, máquinas que matam, grandes prensas que matam, enfim, construção civil também, eletrocução, que são coisas que são inaceitáveis. Você incluiria o suicídio nesses casos? Sim, sem dúvida, tem suicídios relacionados ao trabalho e a gente tem se falado muito desse assunto, né? E a gente vê em algumas grandes empresas isso acontecendo, geralmente são vinculadas eu acho que existem vários ingredientes para que isso aconteça, e são ingredientes relacionados à solidão, à falta de perspectiva, à sem saída, à falta de conexões, né? Não vejo mais futuro, não tenho mais conexões. Vazio. Exato. Então é um vazio que é provocado por tudo isso. Quando você tem uma relação de um tecido social que te ampara, as coisas são mais fáceis de suportar, né? E aí você não tem saída. Nesse caso, você não tem saída. Nesse caso em que você fica solitário dentro de empresas que ficam exigindo as metas cada vez mais que você não consegue atingir e que, pelo contrário, você acha ainda que você não atinge porque você é o fraco, você é o incapaz, você é o incompetente, e não que o sistema seja feito para você pensar assim, né? Porque o seu colega atingiu. E aí as redes sociais, elas contribuem para esse isolamento e essa autoflagelação. Porque as redes sociais mostram as pessoas todas felizes sempre. Então, mas como é que eu posso me sentir feliz? Quer dizer, eu vejo toda aquela alegria toda, só coisas boas acontecendo, e só eu que estou me sentindo assim. É maior a solidão. E aí eu lembro um pouquinho do que a gente estava conversando agora. Vem cá comigo que eu vou te contar uma coisa. A gente estava conversando aqui antes dessa entrevista, a doutora Maria Maeno falou uma coisa que é muito importante. O trabalho não é para causar sofrimento. Tem que ter prazer no trabalho. É difícil, não é a realidade, obviamente, da maioria dos trabalhadores, mas é isso, né, doutora? Claro, eu acho que o trabalho ideal seria o trabalho que satisfaça a gente. Agora, no mínimo, acho que nós deveríamos reivindicar não 40 horas semanais, mas menos 20 horas semanais, por que não? Isso é uma heresia? Não é. Porque quando a gente não, né? Quando no passado, nossos antepassados reivindicavam diminuição de jornada, muita gente falava que era impossível, que não sei o quê, então de 60 para 44, agora a reivindicação é 40, tem esse movimento Vida Além do Trabalho, que é de acabar com a escala 6x1, com toda a razão, e ganhou adeptos, tanto que a pessoa foi eleita, o Rick foi eleito vereador lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, é uma aspiração das pessoas poder trabalhar menos, poder fazer outras coisas. Curtir cinema, por exemplo. Curtir, ficar com a família, ler, ficar sem fazer nada, andar pela cidade. Tudo isso, você vai falar, isso é um sonho, porque nós estamos, pelo contrário, num movimento pior, trabalhando cada vez mais sendo exigidos. É verdade, é um sonho, mas é um sonho que a gente precisa perseguir. Precisa alcançar. E a gente só consegue de uma forma organizada, coletiva. A gente não consegue individualmente. Estou dizendo assim, fulano tem uma vida assim. Tudo bem, é um caso, um só. Porque a maioria, ela vive nesse sistema e ela é induzida a trabalhar cada vez mais. Então, a nossa luta
tem que ser uma luta coletiva. Nós temos que nos convencer e convencer os nossos colegas, nos organizarmos em torno dos sindicatos, de associações e sindicatos, de vários movimentos, né? E um não concorre com o outro. Todos eles têm um sentido de existir. Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira. Maravilha. Doutora Maria Maena, eu queria agradecer muito mesmo de coração a sua presença aqui nos nossos estúdios, os estúdios da CUT, para esse bate-papo muito bom, muito gostoso, com a sua, enfim, com toda a sua expertise, com toda a sua experiência, trazendo aqui informação para a gente, trazendo, enfim, todo o seu conhecimento. Queria agradecer mesmo a sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer sempre falar com os trabalhadores. Espero que esse podcast atinja muitos trabalhadores. Vai atingir e eu espero que a gente possa ter a sua presença aqui mais vezes, falando sobre outros temas mais específicos. Vamos deixar combinado? Sim, claro, sem dúvida. E eu quero deixar aqui também o convite para você, para que nas próximas edições do nosso podcast aqui da CUT você esteja presente, esteja acompanhando, para que você curta, compartilhe, comente, dê sugestões também. A gente se fala numa próxima. Até lá!